Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A instituição da ceia do Senhor ocorreu em meio à traição do Judas. A Bíblia coloca esses assuntos assim de uma forma bem nítida e clara e deixa a reflexão, a consideração por nossa conta. Eu quero me referir ao capítulo 26 de Mateus. No versículo 17 diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, na época da Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Páscoa. Nós cristãos não comemoramos a Páscoa. Páscoa é festa dos judeus. Jesus era judeu e estava comemorando a Páscoa, que era a festa máxima dos judeus. E aquele era o primeiro dia, o dia da matança dos cordeiros, e os costumes já tinham mudado entre os judeus. Eles não matavam mais cordeiros, era tudo meio simbólico, mas eles faziam refeições e aquilo tinha um simbolismo como que de um cordeiro sendo morto. Nós encontramos em outros evangelhos alguns detalhes a mais. Jesus provavelmente não conhecia aquele homem, foi por revelação de Deus. Como Jesus disse a Pedro que pescasse com um anzol, o primeiro peixe que ele apanhasse iria abrir e tirar de dentro dele moedas, e foi o que aconteceu e se cumpriu. E também nesse caso, Jesus, por revelação do Espírito Santo, que nós podemos ter também revelações, Jesus diz que eles encontrariam um certo homem assim, carregando um cântaro de água, isso, aquilo. Esse homem teria o local preparado. Não fica claro se ele estaria cobrando. Pode ser que ele cobrasse aluguel. Aliás, a Páscoa era época de grande concentração de pessoas em Jerusalém, e muitos certamente alugavam suas casas, seus aposentos. E aquele homem provavelmente se interessou em alugar para os discípulos de Jesus. Jesus não entrou nessa negociação, mas os discípulos tinham a bolsa e eles tinham autoridade para negociar e provavelmente alugaram. Mas pode ser também que aquele homem tivesse temor a Deus e desse de graça. Isso não é importante. O fato é que houve um cenáculo, um local, um salão, onde Jesus, assim no segundo andar, foi reunir com seus discípulos para comer a Páscoa. E aquela Páscoa foi muito tumultuada, porque Jesus logo começou dizendo: um dentre vós me trairá. Eles, contristados com aquela palavra, disseram: o Senhor, mas como? Jesus disse: o que mete comigo a mão no prato vai me trair, e melhor seria que ele não tivesse nascido, porque trair o filho do homem vai ser muito triste para ele. Aí o Judas ficou sem jeito: mas mestre, sou eu? Jesus disse: você mesmo. Interessante, pode até ser que o Judas não tivesse aquilo premeditado. Ele era falso, era ladrão, esperto, malandro, o Judas, mas também tinha alguma coisa de sinceridade, porque ele fez milagres em nome do Senhor. O Judas também, Judas Iscariotes, porque tinha outro Judas, o Judas Tadeu. Mas o Judas Iscariotes ficou denunciado ali.
e ele então ficou meio sem jeito. Provavelmente ele já tinha conversado com os sacerdotes, e aqui Jesus instituiu a ceia. Logo depois de dar a parte do Judas, Jesus partiu o pão, distribuiu, quando deu do Judas, e o Judas comeu, participou da ceia com ele, e Jesus disse: olha, o que você tem que fazer, faça já. Naquele mesmo momento entrou Satanás em Judas, e ele foi correndo avisar aos sacerdotes para mandarem a guarda para prenderem a Jesus. Então, o que aconteceu no coração de Judas, o que é dele humano e o que é dele endemoniado, depois que o demônio entrou, a gente não tem esses detalhes, mas o fato é que o Judas era mal intencionado e deu lugar a Satanás. Quando o crente aceita pecado e não quer se consertar, está dando brecha para Satanás entrar, e há uma possibilidade de um demônio entrar no crente quando está em pecado que não quer consertar. Pode ter sido o caso do Judas, e o demônio entrou, ele passou a ser guiado, dirigido por um demônio, inclusive para o suicídio posterior. E Jesus instituiu então a ceia, e é um ambiente muito triste. Imagine, Jesus falando essas coisas, anunciando que ele seria traído, denunciando quem era o traidor sai. Como é que fica o ambiente para a ceia do Senhor? Pois é, foi nesse ambiente que Jesus instituiu a ceia. E quando nos lembramos na ceia do Senhor da morte de Jesus, nós não vamos considerar o Judas, nós vamos considerar o assunto principal da ceia, que é lembrar a morte de Jesus. O pão simbolizando o corpo dele, que é partido por nós, e o cálice do vinho, suco da uva, que é simbólico do sangue de Jesus vertido, derramado em nosso favor. E Jesus disse: a partir de agora eu não vou mais tomar essa ceia com vocês, não vou mais comer esse pão, não vou tomar o fruto da videira até aquele dia em que eu vou fazer isso de novo convosco no reino de meu Pai, quando Jesus voltar. Mas aqui na terra ele não celebrou mais ceia nenhuma, foi aquela primeira e única que Jesus celebrou, mas ele mandou que a gente fizesse isso sempre em memória dele. A ceia é simbólica, é um memorial para nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. Nós temos que nos lembrar do sacrifício de Jesus, da dor que ele sofreu por causa dos nossos pecados, para que nós não queiramos continuar em pecado. Tem que deixar o pecado, confessar, se arrepender. Deus quer que façamos isto, deixemos o pecado. E lembrando o sacrifício de Jesus, nós vamos fazer isso, confessar os pecados. E Jesus quer que a ceia seja marcante, lembrada na nossa mente pelo Espírito Santo. Por isso temos que obedecer e celebrar a ceia periodicamente. E aí Jesus continuou: pois vai se cumprir essa noite mesmo aquilo que está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso está em Zacarias 13, versículo 7. Ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. E as coisas continuaram acontecendo. Pedro estranhou aquilo. Jesus disse que ele o negaria, não trairia, negaria com boas intenções, não era o caso do Judas. E no Getsêmani, Jesus sofreu orando, e por fim apareceram os guardas com Judas e Jesus foi preso. Ceia do Senhor, o momento mais importante para nós cristãos, foi instituído em meio a um ambiente de traição. Hoje não vai ser diferente. Em nossos dias não é diferente. A ceia do Senhor
é para nos lembrar do sacrifício de Jesus. E a ceia, para ser valorizada, nós vamos viver a vida cristã, não em brincadeira, não em distração, não misturando coisas do mundo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor refletindo, meditando, lembrando de perdoar os muitos irmãos que têm nos traído. Tem traído o Senhor. Uma pessoa que vem para o nosso meio e namora o mundo é como uma mulher que adultera. A Bíblia usa essa expressão. A pessoa que está na igreja, no Senhor, e namora o mundo e gosta do mundo, está adulterando espiritualmente. São pessoas que estão traindo o Senhor, esvaziando a igreja, trazendo tristeza para o ambiente da igreja, ou permanecendo na igreja em pecado. A pessoa está condenando a igreja, está atraindo a ira de Deus sobre a igreja, quando ela está com o coração fechado, guardando o pecado e fingindo como o Judas Iscariotes. Infelizmente, tudo isso vai acontecer. Pessoas que estiveram conosco, que saem falando mal, se levantando contra nós, nos traindo. Pessoas que estão traindo dentro do nosso meio. Estão no nosso meio, mas como Judas Iscariotes, com um coração falso, querendo outros interesses, aproveitar a vida, serem famosas, usar a igreja para se projetar, para ganhar dinheiro, para arranjar alguém aí, arranjar relacionamentos, tem de tudo. Mas essas coisas todas não podem impedir a nossa alegria espiritual, não podem impedir a nossa comunhão com o Senhor. Nós temos que vivenciar a nossa comunhão com o Senhor em meio a tudo isso. Em meio a tudo isso, que é uma realidade, a traição, o engano, o fingimento, pessoas falsas no nosso meio. Nós vamos obedecer a Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus, glorificar o Senhor, adorar a Deus, nós vamos bendizer o Senhor em meio a tudo isto. Entenda, meu irmão, por causa de haver tudo isso de errado no nosso meio, não atrapalha a nossa caminhada com o Senhor. A necessidade de sermos santos, sinceros, irrepreensíveis diante de Deus. Você está sendo? A sua vida é pura, limpa, santa. Você está vivendo irrepreensivelmente diante do Senhor? Pense nisso, o Espírito Santo te ajude a compreender isso, meu irmão, minha irmã.